Oi, Psis! Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogos. O episódio de hoje está combinando muito com o feriado, gente. No Dia das Crianças, nada mais importante do que falarmos sobre a importância da saúde emocional da infância, com um toquezinho de terapia do esquema, porque nós amamos essa abordagem. É isso mesmo, Duda. Hoje vamos mergulhar na importância da saúde mental na infância e os papéis que são necessários para essa construção. E como base, teremos a terapia do esquema como uma ferramenta valiosa nesse processo. Por isso, nosso tema de hoje será: Nossa saúde emocional começa na infância. Para nos guiarmos nessa e enriquecer essa conversa de hoje, teremos a honra de receber a autora do best-seller Filhos em Construção, que a gente já vai começar o episódio deixando essa dica para colocar lá no seu carrinho da Amazon, que a gente sabe que ele é cheio, igual o nosso, né? Essa é uma super dica, que se você ainda não leu esse livro, vale cada página. Nossa convidada tem uma experiência incrível para compartilhar conosco sobre esse tema. Ela desenvolve um trabalho lindo de começar a cuidar da saúde mental e emocional desde a infância, trabalhando com a psicologia infantil e ajudando a orientar os pais nesse caminho. Nossa convidada é ela, Patrícia Noleto. Querida, seja muito bem-vinda. Ai, gente, que coisa mais linda! Amei, tô tão feliz de estar aqui. Eu falei com vocês, né, quando a gente se encontrou lá no congresso, assim, o quanto eu amei o nome, o quanto que eu amo esse formato, assim, de ouvir os sotaques diferentes, o jeitinho de cada uma. Que legal, né? Porque eu acho que é isso, né? A psicologia é feita de muitas gentes, né? E que bom a gente poder se encontrar aqui, cada uma trazendo aquilo que faz parte da história, né? Que faz parte da vida e que faz a gente ser diferente do outro. Ai, estou muito feliz, fiquei muito honrada com o convite, meninas. Ao longo deste episódio, discutiremos o desenvolvimento de esquemas cognitivos em crianças e identificação de esquemas disfuncionais, a colaboração com pais e cuidadores, esse papel crucial nessa promoção de saúde emocional na infância. E estamos muito animadas para este bate-papo, muito animadas para este bate-papo. Vamos começar? Pati, para começar, conta um pouquinho para nós como é que você chegou aqui, como é que você descobriu, como é que foi sua jornada, né? Tanto pessoal quanto profissional. E na terapia do esquema também. Tá bom. Ó, eu tenho 22 anos de formada, 22 anos de formada. E minha prática clínica, ela sempre foi misturada entre adultos e crianças. Uma coisa que me ajudou muito na minha prática clínica, que me deu muita segurança, quando eu estava na faculdade ainda, eu fiz um estágio numa escola, era uma escola pequena, assim, num bairro aqui de BH, e lá dentro tinha uma clínica escola, a dona da escola era psicóloga, e atendia a comunidade, às vezes atendia algum aluno, algum professor, atendia pais, né? Então fazia algumas coisas com os pais, e essa psicóloga me dava supervisão. Então eu comecei a trabalhar, né, assim, como estagiária, mas muito, no quinto período eu já atendia muito. Eu lembro que eu atendia, né, era 6 horas, era mais ou menos assim, 4 pacientes por dia e um horário de supervisão com ela. Então, isso foi muito, me deu muita coragem, me deu muito aprendizado mesmo, né? De conseguir transitar tanto pela infância, então estava nessa parte educacional ali dentro de uma escola, de desenvolvimento de criança, mas ao mesmo tempo fazendo trabalho com pais, às vezes com professores ali. E aí eu estava na faculdade ainda, a minha primeira formação foi em abordagem ericksoniana, depois eu saí da faculdade, fiz um mestrado em abordagem ericksoniana, que foi um mestrado que me ajudou muito. Tinha eu e uma amiga minha de faculdade, e nós éramos as mascotes. Então, a gente estava ali num grupo, de mais ou menos 20 pessoas,
era uma estrada de sanduíche, a gente foi, né, ficou um tempinho no México e aqui, e a gente atendia, eu tinha que atender na frente de todo mundo, e isso foi muito importante. Então, a gente imagina lá, né? A gente nunca mal tinha atendido na vida, né, como psicóloga, a gente tinha 6 meses de formado, e a gente tinha que atender. Então, isso me ajudou muito nessa parte de enfrentamento mesmo, que é, né, disposição. E me ajudou muito lá na frente, que eu vou contar para vocês depois o quanto que essa abordagem me ajudou. E aí depois eu fui para TCC, e aí eu fiz primeiro uma pós em TCC para, né, adulto, depois fiz uma especialização em adulto, depois uma especialização em infância e adolescência. E quando eu estava fazendo essa pós, a gente descobriu, o nosso grupinho ali descobriu a terapia do esquema. Não tinha nada, tinha o Reinvente a Sua Vida em inglês, que a gente ficava tentando entender aqueles termos, né? Porque são, às vezes, palavras difíceis que até traz, né? E a gente falava, meu Deus, o que é isso? A gente ficava ali num grupo de estudo tentando saber o que era aquilo, mas fazia muito sentido para mim, que já trabalhava bastante com prevenção, com o grupo de pais. Eu tive um projeto durante muitos anos onde eu dava treinamento de pais num aspecto preventivo. Então, não era um treinamento de pais para grupo de pais com crianças com TDAH. Não, era para grupo de pais, era preventivo. O que esses pais precisam saber para conseguir manejar bem o dia a dia com as crianças? Então, a gente trazia ali coisa, né? Eu tinha uma sócia nesse projeto, então a gente trazia assuntos importantes de regulação emocional do cérebro da criança, da TCC, né? Que a gente já tinha essa formação. E aí, quando conheci, até fazia muito sentido. Eu falava, gente, nós estamos falando de formação de personalidade. A criança está ali formando personalidade. A gente fala do ambiente, necessidades emocionais. Esses pais precisam saber disso. E aí foi muito interessante, porque a TE, eu acho que foi um lugar que eu me encontrei, porque eu vinha da TCC mais rígida, né, a minha primeira formação, a especialização que eu fiz em São Paulo era muito rígida, protocolo, então eu ficava um pouco desconfortável, mas fazia, né? E na hora que eu encontrei a TE, eu falei, gente, eu posso ser do meu jeito. Isso foi muito importante. E eu já tinha uma experiência com a hipnose ericksoniana, né, que a gente faz muita técnica de imagem, então um lugar seguro. Eu já tinha isso, eu falei, gente, eu posso usar tudo isso dentro da terapia do esquema quando a gente faz técnica de imagem, né? Então foi assim, um casamento que foi um lugar muito confortável para mim. Também tenho uma formação em AMDR, então eu trabalho com a MDR também, e hoje a gente vê até se juntando ali no EMDR e, né, usando o EMDR ali nas técnicas de imagem, e é muito legal. Então, a minha formação é essa. E aí teve o livro, né, da ideia, da onde que veio a ideia do livro? No meio da pandemia, aquele caos, eu já não tinha mais agenda para atender, os pais desesperados, eu já não tinha mais para quem indicar, porque para todo mundo que eu indicava, eu já falava, Paty, não manda mais, eu não consigo, eu não consigo. Então, aquele desespero e aquela demanda sem fim. E os pais desesperados, eu falo que as piores mensagens que eu recebi de pai e de mãe foram na pandemia, totalmente perdidos, sem saber o que fazer. E todo mundo vivia no mesmo caos, né, gente? Eu também com criança, dentro de casa, aula online, tudo aquilo, todo mundo vivendo. E eu falei, gente, eu vou fazer um grupo de pais online, eu preciso ensinar esses pais de alguma forma, eu preciso, né, fazer alguns encontros. Então, eu fiz algumas turmas do grupo. E algumas coisas que eu trago no livro, eu já construí para esse grupo. Então, fui construindo esse grupo que eu fui, né, trazendo ali, pensando algumas coisas. Teve um congresso que foi importante também, eu sou educadora parental, então o primeiro congresso internacional de educação parental que acontece todo ano em São Paulo foi no meio da pandemia, foi uma semana antes de fechar tudo em São Paulo, e eu fui convidada, era híbrido, então tinha, né, pouquíssimas pessoas presencial, era assim, bem pouquinho presencial, não devia ter nem 100 pessoas no presencial, e, né, e um monte de gente em casa. E eu fiz uma minha palestra, eu levei a terapia do esquema. E eu apresentei, né, essa ideia da formação da personalidade, conectando com as necessidades emocionais. E aí, no final da palestra, uma pessoa se levantou e falou assim,
Paty, eu não tenho uma pergunta para te dizer, mas eu faço terapia do esquema. Minha terapia é em terapia do esquema, por pura coincidência, porque me indicaram alguém, essa pessoa era terapeuta do esquema, mas eu nunca vi ninguém falar de terapia do esquema, né? E eu sou apaixonada por terapia do esquema por causa disso, mas eu nunca vi ninguém falar de terapia do esquema como prevenção. Olha, para paz, olha que é isso que você está trazendo para gente. Então, eu não tenho pergunta para te fazer, mas eu quero te falar que você precisa escrever um livro sobre isso. E daí veio o livro. Então, já saí do palco, já a Ivana, que é uma das organizadoras do congresso, ela é redatora, publicitária, então ela né, já falou, olha, já vamos sair daqui com esse projeto. E aí, no ano seguinte, eu lancei o livro no congresso. Então, um ano depois, eu voltei para lançar o livro. E a ideia do livro era bem um livro, assim, colorido, letras maiores, dividido por capítulo, com imagem, para que os pais efetivamente lessem. Né? Porque quantos pais compram aquele monte, não sei se é aí no consultório de vocês, a gente indica os livros para os pais compram, e eles não leem, porque é difícil, porque é uma linguagem, às vezes, muito científica, né? Uma linguagem, às vezes, que não é acessível para eles. Então, quando eu pensei o livro, eu falei, gente, tá bom, vou trazer uma teoria complexa, robusta, com um monte de palavras difíceis, né? E como que eu vou trazer isso de um jeito que os pais compreendam e que faça uma conexão com como eles se sentem na parentalidade deles? Então, eu fui costurando a teoria com a minha maternidade, com aquilo que eu vivia com a minha filha, né? Trazendo exemplos bem reais, né? Então, tudo que está no livro verdadeiramente aconteceu, né? Pincelando ali algumas dificuldades que todo mundo tem. Porque essa é uma dificuldade que eu tenho, às vezes, né? Hoje eu sei que a educação parental ela ganhou uma proporção maior e cada vez mais vai ganhar. A gente já tem educação parental ali rodando no Congresso, como, né, para ser obrigatório ter a educação parental, enfim. Então, tem alguns projetos legais trazendo a educação parental, mas eu fico um pouco cautelosa com essa ideia do tem que fazer isso, tem que dar conta, pai e mãe tem que saber. Então, eu tive esse cuidado do livro ser muito vulnerável. Assim, eu mostro todas as minhas vulnerabilidades, né? Assim, eu falo dos meus erros, porque é real, gente, não tem nenhuma mãe que vai acertar o tempo inteiro, né? Então, e isso eu acho que gerou uma conexão muito grande, porque aí comecei a ouvir os psicólogos né, me dizendo, Paty, olha, você fala de uma coisa que ninguém nunca teve coragem de falar. Você mostra a sua maternidade de um jeito que às vezes a gente fica constrangido de mostrar, porque não, é esperado que a gente não erre. Então começou um movimento de psicólogos e o livro crescendo entre os psicólogos e na terapia do esquema e virando uma referência aí na terapia do esquema e os psicólogos começando a usar com os pacientes. Então foi um caminho diferente, né? Eu mirei nos pais primeiro, mas eu acertei um monte de psicólogo e eles multiplicaram isso. E eu acho que foi melhor do que eu imaginava, né? Porque são mais psicólogos alcançando mais famílias, alcançando né, mais pais, mudando mais a vida de muitas crianças. Então, a minha história inteira é isso. Ô, Paty, e assim, né, eu amo esse livro e não trabalho com crianças e pais, né? Mas o quanto ele também é importante para que a gente olhe para a nossa história, né, de vida. Então, assim, ele é uma partezinha da minha psicoeducação dentro do meu trabalho com os meus pacientes, para que eles possam, de fato, voltar um pouco para a história deles e identificarem um pouco dessas necessidades, o que pode ter acontecido ou não acontecido. Então, acho que, de fato, você mirou em um e acertou em cheio em todos, né? Ele é um livro fantástico mesmo. Você falando isso, uma das coisas mais emocionantes do livro, uma ex-paciente adulta, um dia fala, Paty, quero comprar, não tem filhos, quero comprar seu livro. Vou deixar, deixei na portaria do consultório, vou pegar. Eu falei, tá bom. Aí, um tempo depois, eu recebo uma carta da mãe dela. Ela leu o livro junto com a mãe, gente. Acho que uma das coisas que eu mais chorei, assim, do livro, assim, a mãe dela, né, contando
como foi reparentalizador para ela ler o livro e entender a mãe que ela conseguiu ser, e entender o que que ela tinha para entregar para aquela filha, assim, o que que ela errou, o que que ela acertou. Mas como... E eu falei, meu Deus, eu realmente tenho a dimensão de onde isso vai, sabe? De onde alcança. E eu vejo isso, eu vejo muitos psicólogos que não atendem crianças usando o livro com os pacientes adultos, né? E, Paty, o que que é desenvolver essa saúde emocional, então, nas crianças, né? O que que mostra que essas crianças estão emocionalmente saudáveis, na sua visão? Ah, eu acho que acaba a gente tendo uma pista muito grande, assim, quando a gente olha, né, para uma criança e quando as crianças chegam no consultório da gente, é muito emoção e comportamento. Talvez seja aquilo que mais chame a atenção, aquilo que mais chama a atenção do pai. Nenhum pai e mamãe chegam aqui porque uma criança tem uma crença de eu não sou boa o suficiente, uma inadequação, né? Não chega aqui por um esquema. Chega por comportamento, chega por emoções desreguladas. Então, é uma pista que é real, né? Quando a gente pensa lá no adulto saudável, um adulto saudável ele tem que ser capaz de sentir, de nomear, de aceitar a emoção, de manejar aquela emoção e fazer escolhas funcionais com aquela emoção que ele tem. E isso começa a ser construído na infância. Quando eu penso numa criança funcional, não é uma criança que já tem uma autorregulação, mas é uma criança que está num processo de aprendizagem de autorregulação, né? A gente tem que ver esse desenvolvimento, porque às vezes os pais conseguem ver claramente o desenvolvimento da autonomia em relação a essa criança já toma banho sozinha, ela vai lá e faz um pequeno lanche, ela consegue estudar, ela consegue organizar uma mochila, ela consegue combinar a coisa com um coleguinha, com a mãe do coleguinha, e depois, né, já tá tudo combinado, tudo planejado, ele consegue ali transitar pelos ciclos sociais, mas às vezes os pais não têm a percepção desse desenvolvimento emocional, desse desenvolvimento de regulação emocional. Os pais não têm noção desse desenvolvimento saudável de crenças sobre si mesmo. Então, uma criança saudável não é uma criança pronta, mas é uma criança que tem um contínuo, não como uma linha reta. Nenhum desenvolvimento em nada na aprendizagem, quando a gente pensa numa criança, é uma linha reta. A gente vai ter altos e baixos. Mas a gente precisa ver aquela criança a cada dia sendo mais capaz de resolver conflitos, de falar sobre aquilo que ela sente, de falar sobre o que ela pensa sobre um problema, sobre o que ela pensa sobre ela mesma, sobre as capacidades que ela acredita que ela tem para lidar com isso. As capacidades que ela não tem, né? Mas que ela tem a capacidade de pedir ajuda. Olha, isso aqui eu não consigo, vem aqui me ajudar. Então, são pequenas coisinhas que a gente pode ter ali no nosso radar, que um pai e uma mãe podem ter ali, que vão dar pista se essa criança está tendo um desenvolvimento ou não. É mais fácil a gente ver emoção e comportamento? Pode ser um bom sinal para a gente, mas não é o único sinal. Muito bom. E por onde a gente começa, Paty, a desenvolver, né, essa saúde emocional com as crianças? Por onde os pais, né, e os psicólogos que estão acompanhando a gente aqui, por onde eles podem começar? Assim, eu acredito em eu falo 3 pilares, porque eu junto 2, tá? Mas vou colocar 3 pilares, quando eu falo assim, o que que um pai e uma mãe precisam saber, né? O que que precisa ter no radar deles. Então, eu falo das necessidades emocionais, né? E a gente vê que isso tem lá no livro, entender as necessidades emocionais da terapia do esquema, gente, é muito lindo, é muito didático, é bem robusto, a costura, gente, assim, eu nunca tinha estudado nada tão costuradinho como né? Quando a gente entende ali as necessidades emocionais, o que não suprir essas necessidades emocionais vão causar, que tipo de adulto vai ser lá na frente, né? Então, necessidades emocionais, entender sobre temperamento e personalidade, isso é fundamental. Eu tenho muito cuidado com isso, assim, né? Porque a gente vê outras teorias aí de temperamento
crescendo e sem ter nenhum respaldo sobre isso, teorias que já não se usam mais, e os pais às vezes se agarram nisso. Mas quando a gente pega o Big Five, né, que é a teoria que a gente, na psicologia, a gente se apoia, é muito lindo quando a gente ela não é taxativa. Pensa a, a infinidade de possibilidades que a gente tem quando a gente tem ali 5 traços de temperamento, que todo mundo tem, toda criança tem todos, e cada traço como um contínuo. Então, olha a variedade de combinações que a gente pode fazer e como que só isso já é um direcionamento muito maior do que dizer meu filho pode ser assim, assim, assim ou assim. Então, ali a gente já tem esse contínuo e essa variação dentro de casa, né? De, olha, então tem uma alta conscienciosidade, ou tem uma alta amabilidade, ou tem uma baixa amabilidade, a gente vê isso acontecendo. Então, eu gosto muito de ensinar sobre temperamento para os pais e até para as crianças. É muito bonitinho, por exemplo, uma criança, quando ela entende que ela tem uma alta amabilidade e que para ela é difícil virar para o coleguinha e falar assim, ah, não, mas eu não quero brincar disso agora, brincar de outra coisa. Olha, ontem a gente já brincou do que você queria, hoje vamos brincar do que eu quero, ou então vamos fazer assim, nós vamos brincar durante 1 hora, meia hora você escolhe, meia hora eu escolho, cada hora um escolhe um pouquinho. Quando a criança entende que para ela a tendência, né, quando a gente fala nos traços do temperamento, é uma tendência básica que essa criança tem, né? A tendência dela é funcionar assim para o resto da vida. E aí, quando essa criança entende que, é porque para mim é difícil, né, Paty, escolher, eu sempre acho que o outro vai ficar chateado comigo, eu nunca quero magoar meu amigo. Então, quando ela entende que isso é uma dificuldade, ela pode treinar o comportamento, né? Ela tem uma motivação de que se eu treino isso, vai ser mais fácil para mim a cada dia. Eu vou ter a chance de falar, não, fulaninho, hoje não. E entender que o fulaninho continua ali sendo meu amigo, ele vai me chamar no dia seguinte para brincar de novo. Então, é como se a gente até justificasse e explicasse para a criança quais os motivos que ela tem para entender isso. Então, eu acho que empodera a criança, assim, aumenta o repertório da criança e aumenta o repertório dos pais. Primeiro, quando eles entendem que não é taxativo, não é eu nasci assim, vou morrer assim. Segundo, quando eles entendem que o que faz mudar, né? Ou o que faz ampliar um traço, reduzir um traço de personalidade, é o ambiente e são as experiências que essa criança vive. E a outra parte é regulação emocional, e aí que eu não falei que eu junto duas coisas, é que os pais precisam entender sobre regulação emocional, que eu vejo muitos pais só esperando a regulação emocional acontecer. Às vezes os pais acham que eu vou só validar e falar que tá tudo bem sentir, não, é importante, mas isso é só um pedacinho dessa capacidade de autorregulação da criança, né? Não é só a validação. E hoje a gente escuta muito isso, né? Na internet o que a gente mais tem é que a gente tem que validar, que os filhos podem sentir. Tá bom, mas o que eu vou fazer com isso depois? Então, eu não vejo os pais muito preparados. Eles falam, ah, não, tá bom, mas o que eu faço com essa emoção? Então, a gente tem a regulação emocional, mas junto com a compreensão de como funciona o cérebro da criança. Então, quando eu penso nos 3 pilares, eu penso nisso, sabe? De ensinar a regulação emocional com o funcionamento do cérebro de uma criança. Então, o pai e a mãe sabem o que esperar daquela criança ali. Ensinar sobre temperamento e ensinar sobre as necessidades emocionais. Para mim, sabe o que acontece, gente? Nem toda criança precisa de terapia, mesmo. Nem toda criança precisa de terapia, mas todo pai precisa de conhecimento, toda mãe precisa de conhecimento. E muitas vezes, só da gente ensinar isso para os pais, essa criança nunca vai vir a ser meu paciente. Ela nunca vai precisar vir aqui. E isso não tem prevenção, saúde mental maior do que essa. Não tem. Poderosíssima, né? Assim. Eu tava. Isso aconteceu comigo hoje. E é incrível, assim, eu acho que tá vindo mais, mas ainda nem tanto quanto, né? Eu acho que hoje os pais procuram muito mais, né, essa questão de orientação, de me ensina como fazer. Acho que tem essa procura maior, então a gente acaba fazendo muito mais orientação e nem atendendo a criança. E eu fui procurada nos últimos tempos, eu não atendo mais criança, eu atendi durante um tempo,
Então acaba procurando pais e eu fui procurada por avós. Eu achei isso Ai, que coisa linda. incrível. E hoje eu não atendo especificamente, né, de sexta, mas aí eu acabei colocando por questão de agenda. Eu fiquei com uma avó 1h30, né? Eu tinha até marcado com as meninas uma reunião, eu atrasei mesmo 30 minutos. Eu falei, gente, eu ficaria 3 horas com aquela avó. E o quanto é legal de ver, e essa procura do tipo, olha, eu sei que eu tô fazendo não muito, né? Não tá muito certo, mas eu quero acertar. Eu quero, me orienta o que eu tenho que fazer. Mas assim, uma coisa assim, que eu fiquei encantada. A voz tendo essa procura, o quanto isso é benéfico, né? E olha o poder disso, gente, muda gerações. Pensa que essa avó vai ser para esse neto melhor, não no sentido de perfeita, mas mais atenta, mais sensível às necessidades desse neto, mais disponível afetivamente, entregando para ele aquilo que ele precisa, mais do que foi, né, para os filhos. Aham. Olha, o poder disso é muito lindo, é muito, 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 muito lindo. E na fala dela, ela trouxe até esse reconhecimento. Ah, eu fui mãe, né, dos meus 3 filhos, mas eu não quero. Eu sei que eu fiz coisas que hoje eu não quero fazer. É muito linda. E é tão interessante, assim, quando eu tenho, e no livro eu tive esse cuidado, né, de não culpar os pais. Gente, a minha mãe apanhou de palmatória. Porque era isso. Meu avô tinha uma palmatória que ele mostrava pra gente quando a gente era criança, no maior orgulho, com o nome de todos os filhos. E ia colocando um pauzinho na frente, assim, pra ver quem que tinha apanhado mais, assim, né? Minha mãe não era a que mais tinha apanhado, né? A gente morria de orgulho lá, a gente não entendia o que que era aquilo. Mas olha o quanto, assim, eu vi uma palmatória na minha mãe apanhou com aquela palmatória ali. Olha o quanto isso é diferente. Assim, agora vamos pensar, eu batendo com uma palmatória na minha filha, né? Olha isso, é tão interessante. Eu estava ontem estudando com a Clarinha e ela estava fazendo, ia ter uma prova hoje dessa mudança da educação, e aí a gente estava lendo e falava que as crianças tinham castigos físicos, então tinha palmatória na escola, e ela falava assim. Como assim, mãe? E eu falava, filha, igual aquela que o vovô falou, que você falou que o vovô batia na vovó. Eu falei, mas tinha isso dentro da escola, a professora podia bater nos alunos. Aham. Olha o quanto que é violento para uma criança ouvir isso, né? Então, tudo Uhum. vai evoluir. A escola, né, vai evoluir. Eu falo a tecnologia, olha isso aqui que a gente está fazendo, um em cada canto aqui, a gente está conseguindo tá aqui juntas, né, alcançando tantas pessoas. Por que que a maternidade precisa ser igual? Por que que a parentalidade precisa ser igual? A gente Sim. não pode ignorar, né, tudo que a ciência, tudo que a neurociência traz, tudo que a gente já sabe de desenvolvimento infantil, tudo que a gente já sabe no cérebro da criança. A gente precisa popularizar isso, E né, assim, quais são, passando boca a boca, né? é, e Paty, quais são os sinais que, né, as pessoas que estão aqui escutando, até para a questão de orientação, né, de alerta desses cuidadores, desses pais, dessas avós, né, em relação, qual é esse alerta em relação de ficar atento, né, em relação à saúde mental da criança, de como identificar alguma questão aí, de procurar ajuda, de procurar uma orientação? Eu acho que Professores também, né, Paty? até os professores, né? Eu acho que uma coisa que a gente ainda se pauta é mudança de comportamento. Então, aquela criança funcionava de um jeito e ela começou a funcionar de outro. Então, essa criança não brinca mais do jeito que ela brincava, ela não tem a mesma quantidade de energia que ela tinha, ela não interage mais com as pessoas, ou ela gostava de ir para a escola e agora ela não quer ir mais, ela chora, ela resiste, ela acorda falando que não quer ir naquele dia. Então, a gente, mudanças de comportamento ainda são é, sinais fáceis, né? Acho que são sinais fáceis do pai e de uma mãe perceber. Não é assim, quando nasce o segundo filho e o primeiro filho de repente começa a causar e tudo briga. Olha, a gente tá olhando ali pelo comportamento. Mas a gente não pode parar no comportamento. Esse comportamento ele tem que se conectar, a gente entender qual que é a dor
atrás daquele comportamento ali. E é dessa dor que a gente quer cuidar. A gente não vai cuidar só do comportamento. Às vezes a gente vai ampliar o repertório desses pais, a gente vai, né, manejar ali com aquela criança, mas a gente precisa cuidar daquilo que está gerando a dor, né? Então, mas eu acho que mudança de comportamento, né, e emoção ali, né? Se a criança era mais alegre, ela está mais triste, ou ela está muito irritada, tudo irrita, tudo explode. Acho que são bons sinais, assim, são sinais mais fáceis dos pais perceberem, né? Os pais não chegam aqui sabendo muito identificar o que que a criança está pensando, por exemplo. Identificar pensamento não é E fácil, não, gente. Até os pacientes adultos, quando a gente pergunta assim, tá, mas o que, né? Qual que é a emoção? Qual que é o pensamento? É tudo misturado. Quando a gente está lá bem dentro da TCC, né? Quando a gente tinha que fazer lá pensamento, emoção, comportamento, eu ainda faço essa psicoeducação não tão estruturadinha mais, mas os pacientes adultos não sabem. eu falo que as Né? O crianças repertório escutam emocional dos melhor. pacientes adultos são só as emoções básicas. E olha lá. E olhe lá, porque as crianças conseguem expressar melhor essas emoções, as funções dessas emoções, até do que os adultos. E o quanto isso traz uma dor importante, né? Que você está falando da dor que está por detrás desse comportamento dessa criança, e o quanto isso deve ser muito difícil para os pais também, porque eles também carregam dores, dificuldades, que vão entrar muitas vezes em conflito com a dor dessa criança e ele não vai conseguir reparar. E procurar alguém que possa dar essa orientação, né? E às vezes até poder oferecer uma psicóloga, poder oferecer aquilo que aquele pai, aquela mãe não estão conseguindo fazer naquele momento, que é a reparentalização limitada que a gente tem ali dentro, né? Agora, quando a gente pensa lá na TE, isso é muito lindo, né? Quando a gente pensa lá no adulto saudável, a gente continua tendo as necessidades emocionais para sempre, né? Não é só a criança que tem necessidade emocional, não. Adulto, idoso, para a vida inteira, a gente só para de ter necessidade emocional quando a gente morrer. Mas o adulto, né, é esperado que ele consiga buscar o suprimento dessas necessidades ou pela autonomia que ele tem, ou pelos vínculos que ele escolheu ter, as relações que ele escolheu, né? Que sejam relações que sejam reparentalizadoras, relações que sejam conectadas com as nossas necessidades, né? Que não sejam ativadoras dos nossos esquemas aí. Então, a gente continua tendo isso. Então, olha só, o pai e a mãe continuam tendo necessidades emocionais também ao mesmo tempo que aquela criança. E olha como é difícil. Né? E quando a gente pensa na repetição que a gente tem, né, aquela educação que vai passando de geração em geração, olha como é muito conectado com aquilo que faltou para a gente. Às vezes a gente só repete automático, a gente faz, né? Quem aqui nunca jurou, né? Nossa, no dia que eu tiver um filho, eu nunca vou fazer isso com minha mãe, na adolescência principalmente, né? Que são os momentos de bastante conflito. Eu nunca vou falar com a minha filha do jeito que eu ódio da minha mãe, eu nunca vou fazer isso. E quando a gente vê, a gente está fazendo. Foi que a gente E aprendeu também, né? A fazer, a o reproduzir. modelo, né? Uhum. Paty, assim, o que que você poderia falar? A gente está falando da importância do conhecimento, né, para esses pais e cuidadores e de toda a complexidade, assim, que tem, porque também tem a história deles, né, tem esses modelos ali na própria criação, as questões da própria personalidade dos pais. Mas o que que você poderia, assim, trazer para a gente, para quem escuta a gente, assim, qual os papéis, assim, fundamentais, né, desses cuidadores, desses pais com as crianças, questões práticas, assim, né, de como ser o apoio, né, emocional ali também, na educação dessa criança, assim, o que que você poderia trazer também sobre isso? Uma parte do meu livro que é uma das frases, tem algumas frases que eu gosto, mas tem uma frase que é: a maternidade faz a gente não somente olhar para frente, porque quando a gente sabe que vai ser mãe, a gente já pensa, ai, que escola que vai estudar, ai, como é que vai ser, né? A gente já fica lá no que nem tá perto, às vezes lá no distante a gente já tá lá, né? Tomando um monte de decisão lá para frente. Só que a maternidade também faz a gente olhar para dentro.
E aí, eu acho que esse é um processo que, da mesma forma que a gente vai lá aprender a trocar fralda, que a gente vai aprender a dar banho, a gente também precisava aprender sobre emoções. Porque, gente, todo o processo de mudança começa pela emoção. A gente precisa passar pela emoção. Então, se tem uma coisa, assim, que é básica, que eu acho que todo pai e toda mãe precisam saber, eu não gosto muito do tem que, mas é algo que vai gerar um impacto tão grande, eles saberem sobre as emoções deles, eles conseguirem nomear as emoções. Olha que importante, quando que a gente vê um pico de separação de casal? Quando os filhos nascem, não é? O que que acontece quando os filhos nascem? O que que acontece com a emoção dos pais? Eles vão ter um mundo de emoções que eles não sabem manejar. E muitas vezes o casamento se rompe porque tudo virou um caos, né? E eles não estão conseguindo lidar com aquilo. Então, olha como é que é importante pais que têm uma capacidade de autorregulação, que consegue nomear o que está sentindo, que consegue, né? Porque, gente, não é real que a gente não vai sentir raiva de filho, a gente vai sentir raiva dos comportamentos, de falar e o filho não ouvir, de repetir, de sabe? Claro que a gente vai sentir raiva, claro que a gente vai sentir tristeza, claro que a gente vai se decepcionar com a gente mesmo quando a gente faz de um jeito que a gente fala, putz, não era assim que eu queria fazer, mas já fiz. Então, na maternidade, a gente recalcula a rota o tempo inteiro. Não dá para contar quantas vezes num dia a gente tem que manejar, recalcular, respirar. Não dá para contar. Agora, imagina um pai e uma mãe que não sabem fazer isso. Eles não vão sobreviver assim como pessoas, sabe? Eles vão chegar só um caquinho. E na hora que eles chegam lá tão enfraquecidos, como que eles vão poder educar uma criança? Como é que eles vão poder ajudar uma criança chorando, né, que está ali desregulada, que está ali não conseguindo, afogada numa emoção? Como que esse pai e essa mãe vão conseguir ser resgate? Então, a maternidade tem que fazer a gente olhar para dentro e a gente tem que ficar um tempo lá dentro e organizar o que precisa organizar. E buscar autoconhecimento de quais as emoções que são difíceis, nomear as emoções, ter estratégias de autorregulação. Olhar também para nossa história, né, Paty? Tem uma frase no seu livro que, a hora que eu li, eu vou voltar a ler depois esse livro aqui, que é o seu primeiro contato com a maternidade é com seu pai, com a sua mãe, né? E assim eu falei, nossa, vamos olhar depois, mas o quão é importante a gente poder também olhar para isso, que é esse movimento de olhar para dentro, né? E é muito essa técnica do livro, que eu começo o livro assim, né? Eu começo falando da gente, eu Na começo primeira falando. página ela manda essa frase aí pra gente. Não dava para enrolar, gente. Eu tinha que ser assim, preciso falar tudo, mas não podem fugir. Eu tinha que ser bem objetiva, né? Mas quando eu construí o livro, era essa ideia de, ok, tem um caminho aqui, tem pontos que vocês precisam ficar atentos e que se vocês prestarem atenção nisso vai ser mais suave, mas primeiro a gente tem que entender esse poder do elo, da gente ir passando para frente, da gente entender o que que a gente recebeu. E aí é muito interessante, assim, eu recebo relatos, aí eu falo com todo mundo, gente, faz o exercício, escreve, gente, como que isso é forte, né? Então, esse exercício do escrever, eu comecei a fazer lá no grupo, online, na pandemia. E quando eu fui convidada para fazer a palestra no congresso, eu falei, gente, eu vou fazer isso lá. Eles entenderam o quanto que é importante, né? E eu lembro depois que eu falei, foi ousada, você tá aqui, metade das pessoas aqui, sem saber o que que ia acontecer, né? Um pouquinho, e uma galera online, você conseguindo manejar quem estava online, quem estava aqui. E como foi impactante ver, eu vi a plateia escrevendo, parando para respirar, e se emocionando, e se conectando com aquilo ali. Porque eu acho que às vezes na vida a gente não para nas emoções difíceis, né? A gente só quer seguir em frente. Mas às vezes a gente precisa voltar para organizar, né, lá dentro, para organizar a nossa história. E isso dentro da TE é muito lindo, né? Quando a gente está aqui com um paciente adulto, o que que a gente faz? A gente não vai voltar lá na casa de infância dele? Né? Não é isso, a gente não faz, a gente tem que sentir o cheiro da casa de infância do nosso paciente. A gente tem que se imaginar
lá na mesa do jantar à noite, com os comentários, com as brincadeiras, com os olhares, como aquele paciente se sentia. Não é isso que a gente faz? Então, olha, eu tô com a criança aqui, eu tô com o pai e com a mãe aqui ainda. Por que que eu vou esperar toda essa história acontecer para eu poder fazer uma intervenção? Se a gente pode fazer agora. Desde que eu comecei a trabalhar com treinamento de pais, eu falo, olha, eu não vou deixar de atender os adultos. Eu amo atender adultos também, amo. Mas eu não quero meu consultório daqui 10, daqui 20 anos cheio de adulto. Não quero. Eu quero que as crianças de hoje não cheguem no meu consultório amanhã. Eu quero que seja todo mundo funcional aí. Os adultos eu vou continuar atendendo, mas eu não quero que tenha, né? Eu não quero ter um monte de adulto emocionalmente doente. Fala, Fê, você pergunta. Paty, dentro da sua prática, você acha que tem algum esquema que seja mais prejudicial para o mau desenvolvimento da saúde emocional das crianças? Já até Vínculos, imagino quais são, né? Aqueles do primeiro domínio são muito sofridos, né? vínculo seguro. Quando a gente pensa, né, nas maiores disfuncionalidades, nos transtornos mais difíceis da gente cuidar, né? A gente tem alguma falha ali no vínculo. Gente, pensa o que é uma pessoa crescer sem pertencer ao coração de ninguém. Isso é muito doído. Isso é muito doído, assim, vamos pensar, assim, nos pacientes adultos, né, que a gente tem com histórias difíceis. Quando tem uma falha no vínculo, dói na gente ouvir, né? Quantos pacientes ali vai contando a história que a gente fala, gente, o que faltou dói em mim só de ouvir, né? Então eu vejo que é... Porque olha que interessante, Fê, eu gosto de pensar, como que eu vou desenvolver autonomia de conseguir... vamos pensar lá no sistema de apego e exploração, lá do Bowlby, né? Como é que funciona? A gente desliga, a gente tem um sistema, um apego seguro, o nosso sistema de apego está bem funcional aqui, e isso permite a criança explorar o mundo. Certo? Então, ela vai aprender, ela vai transitar ali pelo ambiente, ela vai conhecer coisas novas. Se algo acontece, se ela tem alguma ameaça, automaticamente desliga o sistema de exploração e liga o sistema de apego, liga o alarme dela. E essa criança volta para cá, corregula no sistema de apego, pai e mãe. Pronto, corregulou, a gente pode desligar o alarme e liga de novo o sistema de exploração e essa criança vai explorar o mundo novamente. Então, como que eu posso ter desenvolvimento de autonomia, por exemplo, se eu não tenho apego? Como que eu posso ter espontaneidade, lazer? Como é que eu posso ter uma criança que se sente segura para falar aquilo que ela pensa, para lutar por aquilo que ela gosta, para sonhar, se eu não tenho apego? Como que eu posso trabalhar limites, empatia pelo outro, né? Persistência, né? O autocontrole, se eu não tenho para onde voltar? Tolerância à frustração, se eu não tenho para onde voltar? Não é assim com a gente? Se alguma coisa der errado, se a gente está esperando uma coisa que vai acontecer e que a gente acha que vai ser legal, e quando a gente se frustra, muitas vezes a gente se regula, né? Adulto saudável ele tem uma autonomia para se regular, mas tem muitos momentos da nossa vida que a gente vai lá no nosso par e fala assim, não, só tô precisando de um colo, não, só fica aqui comigo, nem precisa falar nada, a gente... Quem aqui nunca viveu uma situação assim na vida? Não é? De momentos difíceis que a gente passa, que a gente só precisa do outro ali. O outro não pode fazer nada por mim, mas eu só preciso ficar ali de mão dada. Então, como que é para uma criança não ter vínculo seguro? Então, de todos, para mim, assim, esse é o mais doído, esse é o que traz mais prejuízo. E é tão no comecinho, né, Paty? É tão ali no início, assim, que importante que é esses pais realmente poderem olhar para isso, e acho que até dentro do nosso trabalho quanto terapeuta, né, poder olhar para esse momento. Essa frase sua, acho que é uma frase que realmente mexe, né? De fato, não pertence ao coração de ninguém.
Qual o sentido dessa vida, né? Que valor que essa criança vai ter, que lugar que ela vai poder chegar se não tem isso? E quando a gente olha as crianças assim se desenvolvendo, quando a gente vê assim, né, a minha filha contando, então do grupinho que fez isso, que agora tem a turma de que faz isso, e tem, sabe? É muito lindo ver ela aprendendo e ela se sentindo pertencente a diversos ambientes. Olha como que isso é funcional, né? E quando a Parece gente que vai refletindo, né, em vai outras refletindo, coisas. vai construindo, vai experimentando. Ela vai pertencer a todos os ambientes que ela transitar na vida? Não. Mas até conseguir, tá? Onde que eu me demoro, onde que eu invisto a minha energia, onde que eu aposto. Sim. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência, assim, de pacientes que às vezes têm uma dificuldade de vínculo, né? Teve aí um abandono, um abuso, uma negligência quando criança. Falar assim, não, que eu me senti amada assim do jeito que eu sou. Eu posso ser eu mesma. Gente, olha, é um processo terapêutico, assim, né? Para essa pessoa chegar nesse lugar, eu sei que é uma caminhada muito grande. Mas é isso de saber, senão eu sei que eu posso contar, eu sei que posso ser eu. Isso é difícil, né? E quando a gente pega os nossos pacientes, é por isso que eu gosto, gente, de atender adulto também, né? Quando a gente consegue ajudar um paciente, né, adulto, a refazer essa caminhada, a refazer essa história. É muito bonito. E cura, né? E é A lindo gente de ver, volta a né, essa atender a cura. criança de novo, né? É que a É gente atende as lindo crianças dos nossos adultos, né? Dentro da o terapia tempo do todo. esquema é esse, tá bom, então e a menininha, e o que que ela falaria, então o que que a sua menininha tá sentindo, né? Quando a gente pensa lá né, nos modos criança, na criança vulnerável, a gente cuida da criança do nosso paciente o tempo inteiro. Hum, Isso. Muito bom, muito bom. demais. Você ia falar alguma coisa, Duda? Acho que eu te cortei. É. Não, pode falar, pode falar. Não, Tava aqui só eu... pensativa. Vocês É estão um todas tema que eu amo. pensativas, hein? E eu fiquei aqui pensando, Tati, o que que as psicólogas que talvez estejam aqui ouvindo a gente, né? Que você poderia dizer para elas que desejam trabalhar com essa demanda infantil, demandas de paternidade mesmo, né? Parental? Quais são as bases que elas Orientação. precisariam ter? Onde elas buscariam isso? Eu acho que a primeira coisa que eu acho que elas têm que ter em mente é que às vezes a gente vai trabalhar com intervenção. Às vezes a criança vai chegar aqui e a gente realmente tem um problema, realmente, né? É, nossa, nessa pandemia eu atendi a criança com uma criança com depressão e ideação suicida mais nova da minha vida. Ela tinha 7 anos, ó, a idade da minha filha hoje. É uma coisa inacreditável essa paciente em mim. Então, era grave, era uma intervenção, era né, eu falo que foi uma das pacientes que eu mais, eu lembro a gente tinha um vínculo e ela não dormia, ela não queria dormir porque não queria acordar, enfim, era super difícil. De passar, de ficar no telefone com ela até ela dormir, até a mãe conseguir fazer ela dormir. Então, olha, né, é uma intervenção mesmo. E, porque ela tinha crise de ansiedade, enfim, até ela criar um pouquinho de repertório. Mas, mesmo que eu trabalhe numa intervenção, eu preciso trabalhar com a prevenção dessa mãe, dessa criança. Então, intervenção, a gente não pode deixar a prevenção de lado, a gente não pode deixar a psicoeducação de lado. Eu acho que isso é uma das coisas que a TCC traz, que me fez me apaixonar pela TCC lá atrás, assim, de poder explicar para o paciente o que estava acontecendo, de poder dizer, olha, é assim, quando tem uma depressão, você tem esse tipo de pensamento, acontece geralmente esse tipo de, você tem essas estratégias são normais, o seu corpo vai sentir, gente, isso é tão esclarecedor. Então, os pais também precisam entender, e isso é preventivo.
Os pais conhecerem como as emoções funcionam, os pais conhecerem o que é esperado daquela criança naquela idade, né? Os pais entenderem que uma criança de 7 anos já era para ter um repertório de manejo emocional, então como que ele pode treinar, como é que ele pode estender isso para o dia a dia, porque nenhuma criança vai ficar para sempre no nosso repertório, no nosso consultório, e ela cria muito mais repertório fora, na vida, do que aqui dentro. Ela aprende aqui e vai lá fazer. Então, uma das coisas assim e eu sou muito, se o pai e a mãe não vêm, eu não atendo. Assim, às vezes eu não vou ter o pai e a mãe, tá? Mas tem que ter alguém. Ah, é o pai, então tá bom, acaba a sessão, eu tenho um grupo de WhatsApp, eu já mando, olha, trabalhamos isso, a tarefa é essa, vai fazer isso, isso, né? Às vezes o pai e a mãe não podem trazer aqui na sessão, mas eles têm que participar. Então, não tem jeito. Mas eu acho que é andar lado a lado com a prevenção. Porque mesmo que seja uma criança com uma depressão grave, igual essa criança, né? Se essa mãe está instrumentalizada, vai ser muito mais suave na hora de chegar à adolescência, que é um momento que a gente tem que ficar atento. Olha, uma criança que tem uma depressão, né, tão cedo, vamos pensar, a gente tem um prognóstico pior, né? Porque a gente precisa ter mais atenção. Essa mãe precisa estar consciente e saber disso. Então, eu acho que a primeira coisa é também se preparar para a prevenção. Não pensar só na intervenção. O que eu faço com essa criança com TOD? O que eu faço com essa criança com ansiedade? Então, tem que pensar que a gente também constrói ajuda na construção da personalidade dessa criança. Né? Eu tenho 22 anos de formado, eu tenho um paciente que volta hoje para mim, médica, que foi minha paciente com 7 anos de idade. Né? Eu tive paciente que trouxe para Incrível. mim um caderno de terapia dela, quando ela tinha 10 anos. Olha que coisa linda, Lindo. né? Então, a gente pensar que a nossa intervenção ele não é só resolver um problema, nós também somos responsáveis, nós também temos papéis importantes para a construção da personalidade dessa criança. Quando a gente vê um paciente adulto e a gente vai pensar o que ele teve de suporte, o que ele teve de adulto saudável, qual a experiência que ele teve, às vezes ele vai trazer uma avó, às vezes vai trazer uma tia, às vezes vai trazer o vizinho, a mãe do coleguinha vizinho, que exerceram um papel de resgate ali. E isso contribuiu para que aquela parte funcional, para que desenvolvesse alguma habilidade. A gente também faz isso. Então, se você trabalha com infância, você também tem que ter um foco na prevenção. Você também tem que entender que você faz parte da construção dessa personalidade. Você não está indo lá só resolver um problema. Você está ajudando essa criança a crescer de um jeito mais saudável. E eu gosto, assim, né? Não adianta, eu vou puxar o lado para a terapia do esquema, porque eu acho que de todas as teorias, de tudo que eu estudei, não tem nada tão amarradinho, que é profundo, que a gente está falando de personalidade. Não tem, assim, a teoria do apego também, né? Mas a teoria do apego está dentro da TE. Mas a gente tem estratégias da educação parental, da disciplina positiva que a gente pode trazer. Não quer dizer que não possa ter, mas eu acho que não dá para ter só isso. Porque senão fica muito, tem isso, faça isso, tem aquilo, faça aquilo. Então, esse é um cuidado que eu acho né, que os psicólogos que trabalham com a infância precisam entender de formação de personalidade, precisam entender de temperamento, precisam entender, né, para a gente poder ensinar, para a gente poder falar com esse pai, olha, então, né, vamos pensar uma criança ali com uma alta conscienciosidade, que é rígida demais, que só pode ser de um jeito, a gente virar para aquele pai e falar assim, olha, então, o modo de funcionar dessa criança é assim, tudo tem que ser do mesmo jeito. Então, nós vamos fazer caminhos diferentes para ir para a escola. Não tem que sair no mesmo horário, um dia sai mais cedo, um dia sai um pouquinho atrasado. Né? Olha como que é importante a gente entender. E às vezes o pai e a mãe não prestam atenção nisso. A Clarinha era assim, a Clarinha tem uma alta conscienciosidade, eu brinco pequenininha, ela virava para mim e falava assim, fecha a gaveta, mãe. Eu deixava as gavetas zona aberta, né? A mãe TDAH aqui, né? A gente colocava ela deitadinha assim, ela devia ter uns 3 anos, aí tinha uma cômoda assim, ela falava assim, mamãe, a gaveta tá aberta. Eu falava, filho, depois eu fecho. Aí ela levantava e ela fechava. Então, olha, isso para mim, eu falava, gente, que criança é essa, né? Então, isso eu fazia. Às vezes a gente ia por um caminho, ela falava, mas não é esse o caminho.
Eu falei, não, não é esse o caminho, não é esse o caminho. Então, o que que eu fazia? Entro no carro, ligo no Waze. Filho, vamos ver qual que é o caminho que o Waze vai me mandar hoje? Eu posso, mamãe, você sabe chegar lá? Não, eu sei chegar lá, mas vamos ver qual que é o caminho mais rápido. Vamos ver como é que tá, qual que tá o trânsito. Ou vamos experimentar um caminho diferente para ver se a gente gosta mais. O que que eu tô fazendo? Eu tô esticando o elástico dela. Então, às vezes, um pai, uma mãe vai achar bonitinha a filha fechar a gaveta e falar assim, que bonito, está reforçando um comportamento que pode vir a ser um prejuízo lá na frente. Então, olha como é que é importante a gente ensinar isso para um pai e para uma mãe. A gente pensar Muito, né? E, como um elástico, né? assim, reforça isso de que não é uma receita, não tem uma receita de bolo para você seguir, né, com qualquer criança. Você tem que conhecer teu filho, né? Você tem que saber essas características, conhecer do temperamento, da personalidade, entender quais são as necessidades. É como se cada um tivesse um potinho maior, digamos assim, né, ali, assim, Isso. dependendo do temperamento, para a gente poder preencher aquela necessidade deles, né? E quando eu Muito penso legal. nisso, Duda, eu falo assim que o que que vai me dar essa medida? É a minha capacidade de conexão com meu filho. É a capacidade de sentir o que que minha filha está sentindo. E os psicólogos precisam dizer da importância disso para o pai e para a mãe. Porque muitas vezes o pai e a mãe chegam querendo um passo a passo. Então, o que que eu faço agora? Né? Então, o que que eu tenho que fazer? Muitas vezes eles chegam assim, querendo um direcionamento prático. Só que tá bom, se eu te dou um direcionamento aqui, eu resolvo esse problema. Se eu te ensino a se conectar e perceber o que que falta e o que que aquela criança precisa, eu te dei ferramenta para você lidar com muitos mais problemas. Uhum. E uma independência, assim, também, né? Que você não vai ficar ali sempre dependendo dessa orientação o tempo todo, mas que você vai pegar esse conhecimento e ter autonomia também ali, né? De entender isso e conseguir ir respondendo e usando conforme os problemas ou as questões ou os desafios vão aparecendo, né, na vida. É isso, Duda. Foi Muito interessante, legal. outro dia eu recebi uma pergunta na minha caixinha, uma mãe perguntando se que tinha escutado de uma psicóloga que ela tinha que ela não podia colocar o filho dela para dormir, que ele tinha que dormir sozinho. O filho tinha 5 anos e na pergunta ela não me falou, mas ela tá grávida do segundo que vai nascer, porque é uma filha que vai nascer há pouco tempo. E ela falou, nossa, eu tenho que fazer isso mesmo. E aí eu nem falei sim, eu não falei, ó, vou no Instagram, eu falei, ó, vou contar como é que é. Eu falei, eu tava colocando a Clarinha pra dormir e falei, ó, eu tirei uma fotinha, eu sempre fazendo carinho no pé dela e fui falando isso, olha, tá aqui, ela tem 7 anos, eu tô aqui, fazendo ela dormir, né, e é um momento de conexão, e ela vai ficar, eu acho que ela vai ser dependente de mim por causa disso, que foi isso que ela escutou de orientação, que se não fizesse isso, o filho dela ia ficar dependente. E eu fui falando tudo que ela já tinha feito. Ela já tinha jantado, ela já tinha colocado o prato dela na pia, ela tinha trocado de roupa, ela tinha derramado água no chão do banheiro. Ela foi lá, ela pegou um pano, ela limpou do jeitinho dela. Ela tinha deitado, tinha colocado o chinelinho assim no pé da cama, né, para calçar quando acordasse no outro dia. Isso tudo não é ser independente, né? Então, mas olha que difícil, né? Que eu acho que é um cuidado que a gente, como psicólogo, tem que ter, porque os pacientes escutam o que a gente fala. Então, quando a gente fala para um paciente, olha, você não pode deixar fazer seu filho dormir, isso é grave. Mesmo Às querendo, vezes é ele uma não põe, né? criança. O que foi, Fê? Mesmo querendo, ele não põe porque alguém falou que não deve pôr. E mesmo que aquela criança precise. Então, Sim. isso é que é importante. Tem criança que não vai querer, né? Eu brincava com meu marido que o meu sonho era que minha filha dormisse no meu ombro. Graças a Deus eu tive uma filha que dormia no meu ombro, né? Que você coloca, abaixava a cabecinha. Mas tem criança que detesta dormir aqui, que não vai dormir. Tem criança que você tem que pôr no berço para dormir. Só que, ó, e aí, olha, do que eu falei da conexão. É a gente conseguir saber o que que aquela criança precisa. Então, é muito perigoso a gente só falar, pode, não pode. A gente tem que ensinar os pais a enxergar, a perceber, a se conectar. E aí eles entenderam, olha, para esse filho eu preciso, para esse filho eu não preciso. E foi lindo, porque eu só postei isso e comecei a receber um monte de pai e mãe contando
Como é que é? O que que fez? Que tem filho que não gosta, que tem filho, esse filho meu nunca. Ele só não, sempre, desde pequenininho, só dormia no berço. Ai, agora eu tenho outra que adora dormir grudada comigo, eu aproveito todos os momentos. E tudo bem, porque olha, as crianças são diferentes. Perfeito, perfeito. Paty, eu acho que a gente ficaria aqui mais uns 2 ou 3 episódios para perguntar Com um monte de certeza. coisa que a gente quer perguntar e conversar e trocar ideia, né? Trocar experiência. Mas tem um momentinho aqui do nós que a gente separa e que é muito especial para a gente, né? E que a gente tem um pedido para fazer para todo mundo que faz parte desse nó aqui com a gente, que é que você deixe uma mensagem para a gente, para você também, para as pessoas que estão nos escutando em casa, para todo mundo que está participando desse momento com a gente. E o único senão disso é que venha do fundo do seu coração. Então, eu queria te pedir que deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão aqui com a gente, fazendo parte desse nó, uma mensagem que venha do fundo do seu coração. Então, deixa eu contar uma coisa que aconteceu hoje. Eu tenho umas velhinhas, deixa eu achar a minha. Aqui, ó, vou pegar, tá? Pera aí. Eu mandei fazer umas velas, uma parceria que eu fiz que tem algumas frases do livro, algumas coisas que eu falo no livro. Então, tem duas: tem o apego seguro, não cresce num coração que tem medo, né? E aí não vai dar para ver por causa da luz. Não dá para ver, né? Aqui, ó. E tem Lindo. essa aqui, que é: o apego é um laço invisível que nos une. E aí, hoje de manhã, na hora que eu cheguei, é cheirosa, então eu cheguei, acendi a velhinha, estava aqui um pouquinho antes, assim, pensando, né, dos pacientes que eu ia atender, de tantas coisas que eu ia fazer, assim, né, aqui no consultório. E aí eu fiz um post no Instagram, assim, da velhinha, acendendo a velhinha, e pensei assim: nossa, quantos corações eu vou entrar hoje? Em quantos corações eu vou entrar? E aí me veio uma música que tinha muitos anos que eu não ouvia, é uma música católica. Eu fui de grupo de jovens, então que fala qual é a chave, qual é o segredo que abre a porta do seu coração. E aí, na hora que eu pensei, eu falei: gente, é o apego, né? O apego abre a porta para a gente entrar no coração do outro. E eu fiquei tão emocionada, assim, sabe? Que eu falei: gente, eu acendo essa velhinha todos os dias, eu escrevi no meu livro sobre isso, mas eu nunca tinha pensado que a porta, né, só vai abrir se o nosso apego for genuíno com os nossos pacientes, com os nossos filhos. A gente só consegue verdadeiramente estar lá dentro, né, se a gente tem um apego funcional, um apego seguro. E acho que é isso, assim, a gente trabalha a gente entra em corações, né, o dia inteiro. É isso que a gente faz todos os dias, né? Quantos corações vêm aqui, né? Quantos corações a gente encontra e a gente tem a oportunidade, a gente tem o privilégio de entrar lá dentro, né? E o que que faz? O que que faz a gente conseguir entrar dentro do coração de um paciente? É um apego seguro, é um apego genuíno, é uma conexão realmente verdadeira. Não funciona a terapia, gente. A gente não consegue ajudar um paciente curar a dor dele se a gente não tem um apego seguro com ele, né? Se a gente não tem um vínculo ali genuíno. E é isso, eu acho que, né, acho que tem tantos psicólogos aqui começando ou que já estão aí há mais tempo, mas cada paciente a gente precisa, né, conseguir entrar no coração deles. É muito mais do que resolver problemas, é muito mais do que encontrar estratégias, é muito mais do que ampliar repertório, né? É muito mais, a gente conseguir entrar no coração de um paciente. Ai, que lindo, Ai, que lindo, que lindo. lindo, lindo. Uhum. Paty, fala um pouquinho, né, para o pessoal, onde eles te encontram, o que que você tem de projeto. O livro você falou, mas se você tiver algum aí pertinho, a gente aqui não tem, se tiver, né? Tem um livro, né? Então, livros é fácil, tem na Amazon, né? Consegue comprar facinho. Eu falo, toda vez que tem promoção lá, eu aviso no Insta: gente, tá de promoção! Porque aí tem muita gente que compra um monte para dar para os pacientes, tá?
Então eu sempre aviso. Eu tenho alguns projetos, tem tantos projetos, eu pensei que eu vou falar. Tem alguns projetos especiais que eu tenho cuidado um pouco deles, que eu devo abrir agora, 2. Eu já fiz outras edições e vou fazer de novo. Um é um desafio para pais, que eu falo sobre emoções, como lidar com as emoções difíceis dos filhos, e é construído, assim, é muito interessante, são 15 dias, né? Todos os dias, um desafio. E, na verdade, os primeiros dias são só para as emoções dos pais, porque é esse movimento, não adianta eu querer regular uma criança se eu não tenho uma capacidade boa, né, de conseguir manejar minhas emoções. Tem um curso também que chama Filhos em Construção, Cérebro da Criança, que eu vou explicar. É bem pautado naquilo que eu Nos acredito, né? pilares. Que eu vou explicar um Uhum. pouco o funcionamento do cérebro. Então, esse vídeo, ele é gravado. São várias aulas, né? Então, é um curso em vídeo. Tô com alguns projetos voltados para profissional que estou desenhando aí, como é que seria isso, se vão ser várias masterclass com temas que as pessoas me pedem muito, de terapia do esquema, eu tenho muitos orientadores parentais que me pedem isso, né? Que eles não vão fazer uma intervenção, e isso é muito legal, né? Ele não vai fazer uma intervenção na terapia, mas ele saber de esquema, de necessidades emocionais, de personalidade, é fundamental para que ele consiga orientar aqueles pais ali. Então, tem alguns projetos em relação a profissionais não sei se seria uma masterclass, se seria algo solto ou mais estruturado, que eu estou desenhando aí, então que em breve vai acontecer também. E tem um, várias coisas acontecendo em relação a ensinar junto. Temperamento, personalidade e necessidades emocionais. Então, de fazer esse link, a gente não tem muita coisa, né? Fazendo esse link, assim, para pais e para outros profissionais que trabalham com pais. Então, em breve teremos, se então vão ter notícia, é tanta coisa acontecendo, gente, que eu nem sei para que lado que eu corro, entendeu? Mas A é gente mais ou menos precisa isso seguir aí. você nas redes sociais, Paty. Qual que é? Meu Insta é Paty Noleto, P-A-T, né? O Temudo, Paty Noleto. Então, estou lá. Bom, muito bom. Já estamos aqui torcendo por todos esses projetos aí, Ai, né? Que gente, é legal. muito bom. Poder disseminar tudo isso, todo esse conhecimento, assim, e fazer diferença, né, na vida de tantas famílias, crianças, assim, parabéns pelo teu trabalho, de verdade. Obrigada, gente. Amei estar aqui. Uhum. E assim, então, nós vamos concluindo mais um episódio do nosso quadro Conectando Nós. Queremos agradecer imensamente a nossa convidada de hoje, a Paty. Muito obrigada por compartilhar realmente seu conhecimento tão valioso sobre a importância da saúde emocional na infância, pelo olhar da terapia do esquema, que é essa abordagem que a gente tanto ama, né? Então, muito obrigada, Paty, de coração. Ai, gente, eu que agradeço, assim, eu acho que terapia de esquema muda a nossa vida, né? Quem trabalha com terapia de esquema, eu tenho certeza que já foi impactado aí, né, na vida, nas relações, e como é preventivo, e como a gente precisa levar e espalhar, né, e transformar mais as pessoas, é isso que a gente acredita, né? Eu falo que eu gosto muito de pensar isso, que a gente quer ter um mundo melhor, e se a gente tem pais melhores, não pais perfeitos, mas pais que têm mais conhecimento, né? Pais que olham para si, né? A gente tem crianças melhores também, e a gente consegue ter um mundo melhor. Foi uma conversa incrivelmente esclarecedora e inspiradora, e temos certeza de que os nossos ouvintes se beneficiaram muito com as informações compartilhadas aqui. Paty, muito obrigada pelo seu tempo e por ter colaborado ainda mais com o nosso nó aqui no Nós. Então, gente, se vocês desejam aprender mais sobre algum tópico que a gente tenha levantado aqui, tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato com a gente, com a Paty, ela já deixou aqui os canais dela, né? O livro dela. Não esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais, de seguir a Paty, e, claro, deixar comentários, né? Perguntas com temas que vocês queiram ver por aqui. Outros convidados que também possam aparecer no nosso quadro. A gente vai amar ler cada mensagem.
Essa é uma troca muito valiosa também para a gente. A sua participação é fundamental para nós. Então, obrigado por estarem aqui também conosco, nos ouvindo. Obrigada, meninas. Obrigada, Paty, por mais uma vez aqui, né? Por estar aqui com a gente nesse episódio, contribuir tanto, com tanto carinho, com tanto afeto, né? Acho que vai emanando isso aqui na nossa conversa. A gente se vê na semana que vem. Um beijo para quem está aqui ouvindo e um beijo, meninas. Obrigada. Obrigada, meninas.